Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando, desenvolvedor e fundador da Organic Sheets. E hoje a gente vai falar um pouco de finanças pessoais, tá? Hoje eu trouxe uma planilha aqui para vocês, que é uma planilha de controle de gastos, tá? De orçamento familiar, controle de gastos mensais, enfim. É uma planilha para você ter o controle em suas mãos das suas receitas e despesas mensais, entender como que está se moldando essas receitas e despesas, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar como desenvolver essa ferramenta passo a passo, tá? Eu garanto que aí vocês vão aprender bastante coisas. Essa é uma ferramenta que ela tem esse dashboard, tá? Então nesse dashboard ele me mostra dinamicamente as informações de receitas, despesas e o saldo, que é a diferença entre receitas e despesas, tá? Aqui eu tenho um filtro, tá? Esse filtro, ele tem as informações para mim do tipo de operação e o filtro por mês, eu consigo fazer essa análise e automaticamente, conforme eu vou inserindo os dados de receita ou despesa, o meu gráfico ele vai se moldando. Aqui nós temos o percentual por tipo de receita, então ele vai me mostrar a proporção, né, como que está alocado as minhas receitas. No meu caso aqui o salário é a minha maior proporção, pelo menos nesse período completo. E a mesma coisa aqui embaixo vai funcionar para as despesas, né? Ele vai ter aqui moldado o percentual de cada despesa, e aqui a gente tem uma evolução mensal, né? Eu consigo ver mensalmente como que está a minha dinâmica de receitas e como que está a minha dinâmica de despesas, tá bom? Aqui, se eu filtrar aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, de janeiro e fevereiro, eu consigo fazer uma análise de janeiro e fevereiro, como que foi a minha receita de janeiro e fevereiro e as minhas despesas de janeiro e fevereiro. O gráfico ele automaticamente vai se alterando. Se eu tirar fevereiro e incluir março, eu vou fazer a mesma análise, mas comparando janeiro com março, tá? Então, janeiro com março foi essa análise, e vocês veem que a gente está no movimento que era para ser totalmente inverso. Nossa receita, o ideal é que ela vá subindo, em consequência, nossas evoluções de despesas, na verdade, não evolua, no caso, vai decrescendo. E aqui a gente percebe que não acontece isso, né? O que gerou maior despesa aqui nesse período de janeiro e março, apenas os dois, tá? Não janeiro, fevereiro e março, foi o cartão de crédito. Ele compôs 80% do total da minha dívida. Então, assim, quando eu disponibilizar essa ferramenta para vocês, vocês vão usar ela mensalmente, ou vocês vão desenvolver. O ideal é que vocês desenvolvam a sua própria ferramenta, tá? Eu vou dar aqui as dicas como eu desenvolvi essa, e vocês desenvolvam a sua própria ferramenta. Entretanto, eu vou disponibilizar essa ferramenta para vocês. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês fazerem o download. E aí vocês podem fazer o uso, modificar a planilha da melhor forma que vocês acharem necessário, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição. Aproveita, se inscreve no canal, tá? Eu pretendo trazer diversas outras ferramentas como essa, disponibilizar para vocês e ensinar como que vocês fazem. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou deixar essa ferramenta aqui de lado, que eu vou usar ela para dar uma colada, e vou abrir um outro arquivo de Excel aqui. Ok, nós temos já uma planilha aqui nova, do zero. Com essa planilha, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é subir isso daqui para 50, por exemplo, e pintar aqui que eu vou fazer um menu. Tá? Então, em todas as minhas planilhas eu gosto de deixar um menu, porque o que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu usuário ele use as guias que eu quero que ele use. Tem guias aqui na minha planilha que eu uso para guias de lixo, né? Eu uso para cálculos, testes, e essa planilha eu não quero que ele faça uso. Eu quero que ele use apenas aquelas que eu disponibilizei para ele. Então aqui independe a cor, tá? Eu gosto desse azul aqui, mas pode ser qualquer outra cor. Eu gosto muito da combinação de preto e amarelo também, eu acho muito interessante, e de verde com preto. Então vamos lá, eu deixei aqui dessa forma. Esse vai ser a nossa base do menu, tá? Então o que acontece? Toda planilha, todas as guias de planilha, ela vai ter esse mesmo menu aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Para não ter que ficar mudando a configuração, aumentando um pouquinho o tamanho da linha, pintando de uma cor e a outra pintando de outra, eu vou simplesmente copiar essa daqui, clicando com o botão direito do mouse sobre a planilha, clico em mover ou copiar, marco aqui essa caixinha de criar uma cópia, dou OK, pronto. Vou fazer isso 4 vezes, porque eu vou precisar de 4 planilhas iguais a essa, que vão ser as planilhas que nós vamos usar. Depois a gente vai renomeando elas, tá? Aqui. Então vamos lá. A primeira planilha vai ser a de cadastro de operação, tá? Nem mostrei aqui para vocês essa planilha aqui. Então vamos aqui. Mostrar essa planilha aqui para vocês, um pouco mais completo. Nela nós temos aqui o tipo de receita. O que acontece aqui? Aqui eu cadastro os tipos de receitas e tipos de despesas. Por que eu tenho que cadastrar aqui? Porque quando eu vim aqui em lançamentos, aqui eu faço os meus lançamentos por mês, tá? Aqui é a minha base de dados, eu lanço o mês, o tipo de operação, a operação em si e o valor. Então aqui,
nessas operações aqui, eu não quero que o meu cliente, né, o usuário da minha planilha, ele coloque errado, ao invés de escrever junho, ele esquece do O, coloca junho, enfim, ele digitou, teve uma redigitação. Isso vai causar problema na hora da gente fazer a análise do nosso dashboard, que vai criar um outro mês aqui desses que não existem, tá? Então, ou seja, talvez em junho ele deixe de contabilizar alguma operação que tenha uma certa importância. Então a gente já começa por aqui, que eu vou colocar um delimitador aqui. Então aqui, ó, se você clica em cima, você vê que ele abre uma lista suspensa. Eu posso escolher só entre esses meses. Se eu escrever aqui maia, vamos supor, errei a digitação, ele vai me dar um comunicado de erro. Ele não vai deixar eu escrever fora daquela caixa de listagem. Então vou cancelar aqui. Eu posso simplesmente colocar dentre esses aqui, digitando ou escrevendo, tá? Mesma coisa vale para aqui. Aqui eu coloquei uma lista suspensa só para receita ou despesa. Eu não quero que o cara coloque outros, coloque qualquer outro tipo de nomenclatura aqui. É só receita ou despesa, tá? A gente não vai contabilizar mais nada. E dependendo daqui, se aqui for, por exemplo, receita, esse cara daqui ele vai me trazer a lista suspensa só das receitas. Então, salário, rendimento, hora extra e férias. Se aqui for despesa, se eu mudar aqui para despesa, ele vai mudar dinamicamente para as despesas aqui, ó. Compras, cartão de crédito, condomínio, luz, água, celular e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Então são essas guias que eu vou precisar aqui. Eu vou começar por essa daqui. Então aqui na verdade não tem muito essa questão gráfica, né, visual. Simplesmente eu vou colocar tipo de receita e tipo de despesa. Pronto. Tipo de receita eu posso pintar aqui de verde ou qualquer outra cor, e tipo de receita eu vou pintar de vermelho. Tá. Esses dois aqui eu vou pintar de branco para ter um destaque legal, as letras. Eu vou colocar em negrito. Pronto. Vamos lá, então a gente já tem aqui o tipo de receitas, tipo de despesas. Eu vou diminuir o espaço entre eles e vou aumentar. Deixa eu segurar assim. Tá. Pronto. Aqui nós temos dois campos, campo de despesa e de receita, e aqui que eu vou incluir as informações. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar aqui a 30, tá? Eu vou criar 30 campos editáveis. Eu não quero que seja mais do que isso. Até porque a gente não tem tanta coisa assim de receita, só de despesa que a gente costuma ter mais. Tá, e nesse campo daqui eu já vou aproveitar e incluir duas listagens. Uma delas é janeiro, e eu já vou explicar por que disso. Então, escrevi janeiro, eu seguro nessa aqui e arrasto, o Excel ele já vai automaticamente se preenchendo, ó, até dezembro. Janeiro, fevereiro, tá até dezembro. Isso aqui é o que a gente tem de interessante no Excel. E outra lista que eu vou fazer de receita e despesa. Pronto, agora nós temos duas listas. Essas listas elas vão ficar aqui, porque eu vou usar elas já já. Tá, então nessa guia daqui é basicamente isso. O que eu vou vir? Para deixar esteticamente mais bonito, eu vou vir aqui em exibir e vou tirar as linhas de grade. Tá? Eu não quero linhas de grade. Também eu não quero que apareça isso daqui, tá? Eu vou usar isso daqui como base na outra planilha, mas eu não quero que apareça. Como é que eu faço para não aparecer? Eu costumo pegar isso aqui e vir pintar de branco. Se eu pintar de branco, olha lá, some, fica como se não tivesse nada. Mas lembrando que aqui tem dados que eu vou precisar, tá? E eles não podem ser alterados. Vou deixar preto por enquanto, depois a gente mexe nessa parte estética. Então aqui a pessoa vai lá, vai cadastrar salário, cadastrar PL, participação nos lucros da empresa, vai cadastrar imposto de renda, restituição, né, imposto de renda. Aqui a pessoa vai cadastrar luz, água,
gás, não, vamos lá, gasolina, escola, mensalidade, TV a cabo, enfim, temos aqui alguns registros, né? Agora a gente vai vir aqui para outra, e nessa outra a gente vai fazer um outro cadastro. A gente vai fazer o cadastro das operações em si, as operações que a gente vai registrar. Então a primeira dela é mês. Mês vai ser tipo da operação, a operação em si e o valor. Tá. Beleza, eu vou pegar aqui e vou esticar um pouco eles aqui, porque nós temos todo esse campo aqui para trabalhar. Esses daqui eu posso colocar um cinza mais escuro e a letra branca. Coloco o negrito, estendo um pouquinho mais aqui, aumenta essa fonte e pronto. Tá, eu clicando nessa aqui, ele seleciona todas as células da minha planilha, tá? Então selecionei logo todas e disse que eu quero elas centralizadas e bem no meio. Tá bem? Aqui eu posso vir, selecionar algumas linhas, colocar a nossa linha de grade, mas por hora não acho necessário. O que a gente precisa fazer aqui agora? Tá, eu vou delimitar aqui, que eu vou querer fazer no máximo 100 registros, tá? Então vou delimitar aqui como o fim da minha base de dados, mas você pode deixar isso aqui em aberto, tá? Ou pode aumentar, isso vai de acordo com a sua necessidade, o seu interesse. É só para a gente ter menos trabalho aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todas essas células aqui, com exceção da última. Para quem não sabe o que eu fiz, eu cliquei Ctrl Shift, daqui da casinha de baixo que é que eu quero selecionar, eu apertei Ctrl Shift e apertei para baixo, ele desceu até a última linha preenchida, que é o fim. Depois eu soltei o Ctrl Shift, só segurei o Shift, somente Shift, e apertei para cima, que ele anda uma casa para cima dessa seleção. Então ele ficou tudo selecionado, com exceção desse 20 e com exceção lá do título. Tudo que está entre o meio ele ficou selecionado. O que eu vou querer escrever aqui? Eu vou querer escrever dados, tá? Então aqui eu quero uma validação de dados. Como é que é a validação de dados? Validação de dados, por enquanto, ele está como permite qualquer valor. Qualquer valor que eu colocar na célula, ele permite. Eu posso colocar número inteiro, então ele só vai aceitar números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é para evitar com que a pessoa inclua dados errados na sua planilha. Então, por exemplo, aqui é uma célula que eu vou usar para fazer contas, tá? Então, eu vou usar para fazer contas, ela só cabe número. Se eu colocar um texto, ele não vai fazer conta. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui que a célula B7 mais a célula E7, eu queria saber o resultado. Se a pessoa escrever um texto ao invés de escrever um número, escreveu 3 por extenso, vamos supor, o Excel ele não vai entender e não vai fazer o cálculo, vai dar erro na minha planilha. Então eu posso vir aqui e definir o que eu quero que ele coloque. Eu quero que ele coloque sua data, sua hora, eu quero que ele coloque só texto, ou escolha uma personalização. Nesse caso aqui eu vou escolher a lista. Tá? O que é a lista? A lista ele vai selecionar um conjunto de dados que está numa listagem, e só aquele conjunto de dados vai se incrementar aqui. É para isso que eu vou fazer, ó, a fonte dessa lista. A fonte dessa lista eu vou clicar nesse setinho e vou lá na fonte dela. A fonte dela está nessa planilha daqui. Essa listagem aqui, ó. Então eu quero que ele venha daqui, da I7 até a I18, na minha plan 1, 4, né? Na quarta cópia da minha planilha. Isso aqui indifere, tá? Isso aqui eu posso escrever dessa fórmula, mas o ideal é que a gente venha e selecione aqui, porque depois eu pretendo mudar o nome dessa guia de planilha, tá? Eu ainda não editei isso, mas eu vou editar depois. Pronto. Eu posso clicar aqui para baixo e dar o meu OK. Agora o que vai acontecer? Toda célula que eu clicar aqui e eu clicar nele, ele vai me permitir preencher somente esses dados que estão aqui. Então abriu, ele vai permitir, se eu escrever alguma coisa errada, Maia, ele vai dar o erro, ele vai acusar o erro e não vai deixar eu preencher os dados incorretos. Então nós só temos aqui de janeiro a abril, tá bom? Vou vir aqui, vou limpar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o tipo de operação. O tipo de operação vai ser, eu vou selecionar aqui, Ctrl Shift para baixo, só Shift para cima, venho aqui na guia dados, clico aqui em validação de dados,
seleciono uma lista, e essa lista também está aqui, receita e despesa, só isso que eu quero. Pronto. Ok, dei ok. Aqui eu só posso escolher entre receita e despesa. E aí vocês viram lá na minha outra planilha que eu diferenciei por cor. Vou fazer a mesma coisa. Ctrl Shift para baixo, só Shift para cima. Eu vou vir aqui em página inicial e vou vir aqui em formatação condicional. O que é isso? O nome já diz. Eu quero que ele formate a minha célula de acordo com uma determinada condição. Tá? Eu vou vir aqui em nova regra. Formatar apenas células que contenham. O valor da célula é igual a receita. Então, quando a minha célula, nesse intervalo aqui, for igual a receita, eu quero que ele pegue essa formatação que eu vou preencher aqui. A formatação que eu quero nada mais é do que esse verde aqui, vai. Eu quero que ele fique verde, tá? Quando eu tiver receita. Dei ok. Pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, a visualização. Vai ficar com a letra preta e com o fundo verde. Dei ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa com uma nova regra para quando for despesa, tá? Então, que contenham é igual a despesa, selecionar o vermelho, selecionar esse amarelo aqui, tá? Acho que é assim que está na outra planilha. Então selecionei aqui, formatar apenas células que contenham, aí aqui eu escolho o valor da célula, o texto específico em si. O valor da célula é igual a despesa. Então toda vez que o valor da célula for igual a despesa, ele vai ficar dessa cor aqui, ok? Pronto, agora já fizemos essas duas formatações, essas duas regras. Se eu vim aqui e selecionar, ó, receita, pronto, tá verde. Na barra de baixo eu selecionei despesa, pronto, tá amarelo. É isso que eu queria, tá? Para eu poder diferenciar, saber qual que é a receita e qual que é a despesa. E aqui que entra o tipo de operação, aqui que entra a mágica do negócio. Nesse tipo de operação, então vamos lá, essa fórmula aqui, como eu quero deixar essa operação dinâmica, quando aqui tiver escrito receita, eu quero que aconteça uma coisa, quando tiver escrito despesa, eu quero que aqui a lista carregue uma outra coisa. Então como que vai funcionar? Eu vou escrever aqui, eu já tenho essa fórmula pronta, tá? Essa fórmula eu aprendi num fórum, já não lembro mais onde foi, e eu vou demonstrar ela aqui para vocês. Então o que acontece? Se C12, só que nesse caso aqui não é C12, nesse caso aqui é C7, tá? Se o meu C7, e eu vou deixar assim, destravado, sem o asterisco, né, porque eu quero que ele use o C7 e conforme eu for arrastando aqui para baixo, eu quero que ele vá arrastando junto C7, C8, C9, assim sucessivamente para ficar dinâmico nas outras linhas, tá? Então vamos lá. Aqui é da minha outra planilha, deixa eu mudar aqui de CAD, deixa eu mudar, justamente eu vou mudar isso aqui, o nome dessa aqui para CAD-G, tá? CAD_G. Entretanto, eu estou mudando aqui só para simplificar. Aqui vocês podem mudar aqui na própria fórmula também o nome de acordo com a planilha de vocês lá, tá bom? Então vai ser até 30 aqui, né? Acho que eu delimitei lá até 30, deixa eu conferir aqui. Delimitei até 30, tá? Então eu vou colocar lá na minha fórmula até 30. Estou preenchendo aqui a fórmula porque aqui é mais fácil de eu editar antes de eu colocar lá no campo de listagem, porque lá fica difícil de eu fazer a edição. Então aqui 30, aqui 30, e já vou explicar a fórmula para vocês, tá? Aqui 30. Tá, então vamos lá, simplesmente eu estou dizendo para que assim, olha, se o meu campo aqui do tipo de operação for igual a receita, eu quero que você vá lá no Excel e cadastre e carregue a listagem, você vai deslocando, né, de C7 até C30, né? Você vai deslocando de um em um do C7 até o C30, ok? Tá aí tudo bem. Mas só que eu quero que você desloque quantas linhas? Aí que entra. Quantas linhas vem no conte valores. Eu mando ele contar, o Excel contar para mim, lá nessa listagem que eu delimitei, quantas linhas estão preenchidas. Então ele vai me trazer aqui, estão preenchidas só 3 linhas. O meu Excel ele vai deslocar 3 vezes só. São 7 linhas que estão preenchidas. Ele vai deslocar 7 vezes. Isso vai deixar dinâmico, tanto na questão de aqui ele se auto-preencher se for receita ou despesa,
quanto aqui, conforme ele vai carregando aqui, só conforme eu vou preenchendo os dados. Se eu não preencher nada aqui, nenhuma informação aqui, ele vai carregar só um dado. Se eu preencher 2 dados, ele vai carregar só 2. Se eu preencher 3, ele vai carregar 3, assim sucessivamente. Isso vai deixar bem mais dinâmico a minha caixa de listagem. Nesse caso aqui não tem necessidade, porque a gente só tem de janeiro a dezembro, e nesse outro caso aqui não, porque a gente só tem receita e despesa. O que vai ter aqui, para a gente deixar dinâmico, que a gente tem 30 campos, e nem todos os 30 vão ser preenchidos, né? Depende, isso vai ser muito dinâmico de acordo com cada pessoa. Então, vindo aqui, eu vou pegar essa fórmula, eu vou deixar essa fórmula na descrição, tá? Então, eu pego aqui, se for receita, ele vai fazer tudo isso daqui, e aqui nesse intervalozinho é que se não for receita, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer a mesma coisa praticamente, só que ele vai fazer na coluna E. Se vocês olharem aqui, ele vai fazer na coluna E. Por que que é a coluna E? Porque a coluna E simplesmente é a minha de despesa. Então, se for receita, ele vai pegar isso daqui, vai carregar isso daqui lá pra mim. Se for despesa, ele vai carregar isso daqui. Pronto, acabou. Eu vou copiar todos esses dados aqui, vocês copiem aí na descrição. Vou dar um Ctrl C. E vou vir aqui na minha operação, vou colocar em validar dados. Nesse aqui eu não posso preencher tudo e depois colocar para validar dados não. Vou vir só em uma, validar dados, colocar aqui igual para chamar a fórmula. E dei o meu Ctrl V. Pronto, tá aqui. Dei o OK. Se vocês olharem, ele por enquanto não... ele vai carregar na verdade as despesas por padrão, né? Porque aqui não está receita, então ele carrega o contrário do receita. Se eu colocar aqui receita, ele por padrão vai me trazer as informações de salário, PL e imposto de renda. São as únicas 3 que eu preenchi aqui. Se eu preencher mais uma aqui, ó, teste, dei o OK e for lá e clicar aqui, agora nós temos preenchido aqui o teste também. Isso de uma maneira bem dinâmica. Se eu mudar aqui para a despesa, já carrega minhas outras informações. Se eu mensalidade TV a cabo, se eu vim aqui excluir, dar um delete aqui nessa mensalidade TV a cabo, voltar aqui, você vai ver que ela já saiu daqui da minha listagem disponíveis também, tá ok? Então, agora como a gente já preencheu essa aqui, a gente vai clicar na quina e vai arrastar para todas as outras planilhas que a gente, para todas as outras linhas que a gente está considerando nesse intervalo, tá? Então, eu vim aqui até 100, pronto. Pronto, todas elas já têm a configuração, tá? Agora, o valor vai continuar a mesma coisa, isso a gente não vai mexer, tudo bem? Vou selecionar aqui, apertar Ctrl, vou apertar Shift para a direita, e agora vou apertar Shift Ctrl para baixo. Vou subir só uma, porque esse intervalo aqui que eu quero, de 7 a 100, e vou colocar aqui minhas linhas de grade, porque esteticamente eu gosto de tirar as minhas linhas de grade e deixo as bordas aqui para mostrar que esse é o meu campo editável da minha planilha, tudo bem? Agora a gente pode voltar aqui, pegar esses campos aqui, como eles já estão lá, eu não vou mais mexer neles, vim aqui e deixar eles branquinhos, pronto, sumiram. A minha planilha só tem essa informação e aquela. De qualquer forma eu vou clicar aqui e centralizar essas duas aqui, essas duas informações que a gente vai utilizar. Então praticamente a gente já tem esses 2 campos prontos, né? A gente vai começar depois a editar o nosso dashboard. Então vamos lá, nós vamos desenvolver nosso dashboard nesse campo aqui. O que eu gosto de fazer? Eu tiro as linhas de grade. Entretanto, eu vou pintar o campo que eu quero usar como meu dashboard, tá? Então eu vim aqui, esse fundo daqui eu vou pintar de um cinza, deixa eu ver, deixar esse cinza aqui mais escuro. Vamos lá, então nós temos aqui esse campo. O que eu vou vir aqui? Eu vim aqui em inserir, deixa eu travar aqui de novo o meu menu, pronto, inserir formas. Então vou pegar essa fórmula aqui de cantos arredondados, eu gosto de usar ela. Aqui eu vou deixar o meu logo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, vão ser as minhas receitas. O que acontece? Essa borda aqui, ela tem os campos mais arredondados do que eu costumo gostar, né? Então nessa bolinha aqui amarela eu posso vir e diminuir o arredondamento do campo dela, vamos deixar um pouco mais quadrado, tá? Então eu clico em cima dela, Ctrl C, Ctrl V. Então nós temos agora nosso campo de receita e despesas. Ctrl V de novo, aqui vai ser o nosso resultado. Ctrl V, eu vou deixar esse campo daqui destinado aos meus controles,
borda. E aqui que eu vou fazer? Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui um campo para preenchimento das informações de percentuais. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar minha evolução de receita mês a mês. Bom, vou pegar esses dois aqui, seguro o Ctrl, cliquei nos dois, aperto o Ctrl C, aperto o Ctrl V. Pronto, eu tenho a cópia dos dois. E vou descer aqui, eles aqui para esse campo daqui. Tá, ok. Cliquei aqui, o que eu vou fazer? Como a gente ultrapassou, vou pegar esses caras aqui e vou arrastar assim que eu copio a formatação, tá? Clicando aqui nem arrastando. Pronto. Só que eu não quero esse azul não. Eu vou clicar em cima de todas essas caixas aqui que eu delimitei. Cliquei em cima de todas, vou vir aqui em formatar. Aqui em contorno da forma eu vou tirar o contorno. E aqui em preenchimento eu vou deixar em branco. Pode deixar num tom mais escuro, num tom mais claro, isso vai depender de como que a gente preferir trabalhar. Vou deixar esse cinza aqui, vou vir aqui em efeito de fórmulas e vou colocar sombra, para parecer que está em 3D, tá? Que ela está por fora do... Ele colocou uma leve sombra, um leve sombreamento aqui. Então pronto, a gente tem aqui essas informações agora. Os campos delimitados para cada uma dos nossos ícones do dashboard. E a gente vai começar a trabalhar com eles, tudo bem? Bom, aqui como vai ser receita? A receita eu gosto de colocá-la, destacá-la como verde. Minha despesa eu gosto de destacar como vermelha. E aqui o meu saldo eu posso destacar com esse amarelo aqui, para ficar em cores vivas, tá? Então eu vou vir aqui, vou vir formatar essa célula. Vou vir colocar em gradiente, colocar esse formato aqui, ó, ele dá um gradiente mais escuro para mais claro. Então, como a gente pode ver aqui, aqui na minha parte do dashboard eu já deixei delimitado a área que eu vou usar como dashboard e coloquei essas fórmulas aqui. Essas fórmulas eu editei e eu vou começar a mexer com elas depois. O que eu vou fazer agora é análise dos dados, tá? Então vou preencher aqui alguns dados, né? Então vamos lá. Janeiro, vou começar pelas receitas. Tive uma receita de salário de R$3.700. Aqui eu vou clicar nessa coluna integral aqui e vou mudar ela para moeda, tá? Então R$300. Depois em janeiro ainda entrou uma outra receita que foi salário extra. Então vamos aqui colocar mais R$500. Ainda em janeiro eu tive uma despesa de luz de R$160. Em janeiro eu tive outra despesa com gasolina, eu gastei R$300. Em janeiro eu tive outra despesa de mensalidade de escola, tá? Foi R$800 e assim sucessivamente, tá? Eu vou replicar isso aqui, só que para fevereiro. Fevereiro. Tá. Deixa eu preencher aqui, copiar as células e vou preencher aqui esses mesmos dados para fevereiro, tá? Isso aqui só para a gente antecipar. Então eu fiz esses registros aqui. Para que eu fiz esses registros? Para eu começar a ter
dados para poder trabalhar, para poder ficar melhor visualmente a minha análise, tá? Então eu vou clicar aqui em cima desse mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou vir com Shift para direita, 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 3 vezes, apertar Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para baixo de novo. Por quê? Eu quero que esses dados aqui, sem o último aqui, o delimitador fim, eu quero transformar isso aqui em tabela, porque eu vou trabalhar com tabela dinâmica. Então eu vou vir aqui em inserir, tabela. Então eu vou perguntar se eu quero acrescentar uma tabela do B6 até o E100, sim. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem, porque eu coloquei aqui, essas informações são o cabeçalho da minha tabela. Pronto, dei ok. A minha tabela, ela ficou dessa forma aqui. Deixa eu dar o Ctrl T agora. Na verdade eu não quero que ele já está editado, então vou deixar só claro aqui. Pronto, isso aqui agora virou uma tabela, e com isso eu consigo registrar uma tabela dinâmica, tá? Eu consigo criar várias tabelas dinâmicas. Então vamos lá, vou clicar aqui, Ctrl T, tabela 1, vou vir aqui inserir uma tabela dinâmica. O intervalo é a tabela 1, a tabela dinâmica eu vou colocar numa planilha já existente, tá? Essa planilha existente, eu vou vir aqui no local dela, clicar aqui, tá vendo? Cliquei no local, vou vir colocar ela aqui em 2. Vou colocar ela aqui nesse campo, tá? Vou dar o OK. Automaticamente ele criou essa tabela dinâmica aqui. Essa tabela dinâmica aqui, eu vou colocar o tipo de operação na linha e o valor na contagem. Tá? Como é que funciona isso? A tabela dinâmica, basicamente, ela vai pegar a sua tabela, os campos, né? E você vai arrastar eles aqui como que você quer. Por exemplo, eu coloquei tipo de operação, entrou nas linhas. Então essa é a minha primeira tabela dinâmica, linha 1, linha 2, tem despesas e receitas. E aqui tem o somatório dos valores. Deixa eu clicar em cima que ele vai mostrar de novo. A soma do valor. Eu posso mudar aqui para soma para contagem, eu posso mudar para diversas outras coisas. Se eu mudar isso daqui para cá, na verdade ia ficar assim, ó, despesa e receita em colunas, o meu total aqui e assim sucessivamente. Eu vou deixar em linha, que é dessa forma que eu quero. Ok? Então eu tenho aqui receitas e despesas. Tá. Pronto. Essa é a primeira análise que eu vou fazer. Então toda vez que eu inserir alguma informação lá, ele automaticamente vai somar minhas despesas e receitas, tá? Agora eu vou vir aqui, nessa mesma tabela que já está selecionada, eu vou vir inserir uma outra tabela dinâmica. Em planilha já existente, vou selecionar o local. O que eu vou fazer? Vou dar um pulo e vou colocar aqui. Eu vou meio que organizar assim, porque eu vou colocando em linhas. Então para linhas mais abaixo, eu posso inserir outras informações, tá? Vocês vão entender um pouco melhor depois. Então eu vou selecionar essa minha tabela dinâmica 2. Nela eu vou colocar as minhas linhas, vão ser os meses, tá? E eu quero também saber o valor por cada mês, né? Mas aí o valor ele vai ser de quê? Vai ser de receita ou despesa? Aí que entra o filtro. Filtro, tipo de operação. Então aqui no tipo de operação eu posso definir, selecionar vários itens, se eu só quero receita ou despesa ou se eu quero tudo, tá? Esse daqui eu também vou colocar o filtro de receita e despesa. Por quê? Ah não, é isso mesmo. Aqui eu vou querer receita e despesa, ó. O somatório para janeiro e fevereiro está igual, porque eu lá delimitei igual, tá? Eu vou tirar aqui o vazio, vou deixar um só de receita, selecionar aqui direito. Então essa aqui é a minha receita de janeiro e fevereiro. Vou criar uma outra parecida, inserir mais uma tabela dinâmica numa planilha existente. Aqui, vou dar o OK. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um mês como minha linha, tipo de operação como filtro e o valor como soma. E aqui eu vou delimitar aqui, esse daqui vai ser o meu filtro para despesas, né? Eu só quero que ele me apresente as despesas. Então aqui eu tenho as receitas, aqui eu tenho as despesas e aqui eu tenho meus totais. Agora eu vou fazer mais duas que vão ser dos percentuais. Então vou vir aqui na planilha 1, vou vir inserir mais uma tabela dinâmica.
O local existente que eu vou inserir é aqui, onde vai ter as minhas análises. Vou dar o OK. E aqui eu vou fazer o percentual por operação. Então vamos lá. Minha vai ser operação, aqui vai ser o valor. E o filtro vai ser o... Não, acho que é tipo de operação, eu coloco como filtro. Sim, tipo de operação eu coloco como filtro. Por quê? Aqui ele vai me apresentar as despesas de tudo. Vai me apresentar as despesas e receitas juntos no mesmo campo. Eu não quero isso. Eu quero que ele mostre primeiro só as minhas receitas. Então nesse caso ele só vai puxar salário, que é a única coisa que tem. E eu vou agora copiar essa tabela dinâmica aqui. Deixa eu copiar ela e colocar ela aqui do lado. Copiar, Ctrl C, Ctrl V. Tá, melhor criar outra tabela dinâmica. Vamos aqui, vou inserir tabela dinâmica, planilha existente, vou vir aqui nas minhas análises, vou selecionar aqui e vou dar o OK. Show de bola. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho o tipo de operação como meu filtro, eu quero a operação como as linhas e quero a contagem dos valores como meu valor em específico. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Como aqui está só a receita, aqui eu vou editar para selecionar só as minhas despesas. Tá? Pronto. Bom, agora que eu já posicionei essas informações aqui, eu vou selecionar segurando o Ctrl, vou clicar aqui em cima das colunas respectivas aos valores. Como estamos falando de dinheiro, eu vou editar o formato dessas células aqui para dinheiro. Para moeda, ok?